A mais um vídeo aqui do canal Start Cripto e no vídeo de hoje a gente vai estar conversando de um tema nada usual, que seria criptomoeda de cachorro. Mais uma vez a gente vem cá falar um pouco mais sobre o Dogecoin, Shiba Inu e Baby Dogecoin, mas no vídeo de hoje a intenção não é de alertar vocês, não é de falar nada disso. Eu vim fazer esse vídeo hoje para destacar algumas das diferenças e abrir uma discussão com vocês sobre o futuro dessas criptomoedas de cachorro e também mostrar algumas coisas que falaram em algum dos fóruns da Reddit sobre a Dogecoin, sobre a Shiba e sobre a Baby Dogecoin e algumas coisas bem interessantes que eu acho que pode interessar para vocês que gostam dessas criptomoedas de cachorro, que acreditam muito no futuro delas e acreditam até mesmo nelas para hold. Lembrando que nenhuma delas tem fundamento para investir, mas isso não é o que eu quero mostrar nesse vídeo. Eu quero mostrar isso que eu acabei de falar. Mas antes da gente começar essa discussão nossa, dá uma olhada aqui na descrição que eu deixei um e-book com 7 criptomoedas para vocês que são muito promissoras. E esse e-book é totalmente gratuito, é um presente da Start Crypto para vocês. Então dá uma olhadinha lá que pode ajudar você a montar uma carteira saudável de criptomoedas. E também já aproveita e se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum vídeo que sai todos os dias. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um pouco da diferença entre Dogecoin da Shiba e também da Baby Dogecoin. Eu tô aqui aberto, tanto a Dogecoin quanto a Shiba tá listada na Binance, a Baby Dogecoin não tá listada na Binance, mas a gente vai olhar o gráfico dela aqui pela Poolcoin. Para quem não sabe, a Dogecoin, na verdade, ela tem um supply que é infinito. Isso é uma coisa que muita gente usa de justificativo para falar que se a Dogecoin conseguiu atingir esse preço de 74 centavos, mais ou menos, a Shiba também conseguiria e também a Baby Dogecoin também conseguiria. Mas olha a quantidade de zeros que a Baby Dogecoin ainda tem que cortar para chegar a casa dos centavos. E olha a quantidade de zeros que a Shiba tem que cortar para chegar na quantidade de casas decimais da Dogecoin também. É uma coisa muito difícil e eu vou explicar para vocês. Primeira coisa, noção básica de mercado é um pouco de matemática. Para vocês entenderem o que é a capitalização do mercado, vocês têm que entender como o preço unitário é definido. O preço unitário seria basicamente a quantidade de dinheiro circulante dividida pela quantidade do supply, ou seja, quanto cada moedinha do supply está valendo em relação à quantidade de dinheiro que tem dentro do mercado dessa criptomoeda. Por exemplo, aqui na Dogecoin, a gente tem um market cap de 26 bilhões praticamente. Ou seja, é um market cap bem grande, tanto que ela está na top 8. A gente tem que entender que ela virou um ativo especulativo, tanto que ela está no meio mesmo, não tendo fundamentos. É uma criptomoeda que dá para fazer especulação devido a essa grande movimentação que ela tem, de movimentação de dinheiro, tanto de volume de mercado, como também da quantidade de supply que ela tem e comparado ao seu market cap, ou seja, ela é uma criptomoeda que ela cresceu, mesmo que ela não tenha crescido por causa dos seus fundamentos, ela é uma criptomoeda que tem uma comunidade muito forte hoje em dia, muitos apoiadores e acabou virando praticamente uma religião. Muita gente gosta demais dessa criptomoeda e muita gente vai defender ela para sempre, bem como está acontecendo com as outras também. Mas voltando para a noção básica, eu quero passar para vocês. Esse valor unitário é definido tanto pela quantidade de supply quanto total de market cap, ou seja, de forma que quanto maior o market cap, mais valiosa se torna essa moeda, e quanto menor o supply, mais fácil dessa moeda valer mais de forma unitária. A Dogecoin ela tem um supply infinito para quem não sabe, ou seja, ela pode ser produzida para sempre, mas atualmente não é o que acontece. Ela está sendo produzida sim, mas ela não tem um supply infinito ainda. O supply circulante é o que importa para ver o valor unitário no momento. O supply circulante atual de Dogecoin seria de 130 bilhões e meio, mais ou menos. Já é dessas outras criptomoedas, como a Shiba, já é muito maior. Se a gente pegar aqui para olhar a Shiba, a gente pode ver que ela tem mais de 1000 vezes a mais do que a Dogecoin. Ou seja, mesmo ela sendo deflacionária, ou seja, tendendo a valer mais com o passar do tempo, o que não acontece com a Dogecoin, que ela tende a valer menos por ser inflacionária. Aqui a gente tem quase 400 trilhões de Shiba,
Ou seja, de 130 bilhões para 400 trilhões é muita coisa a mais. Pode parecer pouco ao falar, mas se a gente for pensar, são 1000 vezes a mais, quase 2000 vezes mais, né? Quase 2000 vezes, não, 3000 vezes mais do que a própria Dogecoin. Ou seja, para valer o que a Dogecoin vale hoje, ela teria que ter um market cap da Dogecoin, só que multiplicado vezes 3.000, ou seja, é um valor absurdo. Então, para ela chegar a valer na casa de centavos, ou duas coisas seriam muito necessárias. Ou ela queima o supply dela até chegar da Dogecoin, ou ela aumenta o market cap até chegar no ou 3.000 vezes mais que do Dogecoin. Ou seja, são coisas impossíveis, porque não tem como fazer uma queima desse tamanho e também não tem como chegar a esse market cap. A mesma coisa que acontece com a Baby Dogecoin, só que com ela é pior ainda, já que ela tem 420 quadrilhões de supply. 420 quadrilhões seria mais de 1000 vezes do que a Shiba tem. Ou seja, a situação se torna mais absurda ainda. Então, gente, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é essa noção básica que a gente tem que ter. Agora, o que eu quero mostrar também é que daqui na movimentação no fórum da Dogecoin, a gente pode ver que a gente teve uma movimentação interessante por causa desse rompimento dessa LTB que a gente tinha de maio. E a gente conseguiu romper ela hoje. Então, isso eles estão falando, né? Claro que isso aqui ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos dias, devido a ser uma moeda muito volátil por causa dessas notícias, essa euforia que é gerada atrás dela, que poderia ser uma coisa muito interessante, muito boa para a Dogecoin ter rompido essa LTB. E ela poderia até mesmo voltar ao seu topo histórico, que estaria mais ou menos a 288%, 290% do seu momento atual. Ou seja, se uma pessoa quiser entrar agora e ela voltar para o topo histórico, a pessoa estaria triplicando o valor que ela entrou, ou seja, ganha 300% a mais. Mas uma coisa muito incerta, eu não sei se pode chegar, é uma coisa muito difícil de acontecer, mas a gente não pode negar que tem chance de acontecer sim. Então, gente, mais uma coisa que eu queria dizer para vocês também é que essas criptomoedas de cachorro, elas não têm fundamento algum. Elas são memes e acaba que muita gente gosta delas por causa disso, mas os investidores reais de criptomoedas não são esses investidores que gostam de criptomoedas apenas por investimento. Todo mundo está no mercado para ganhar dinheiro, sem hipocrisia quem fala que não está. Mas a gente precisa pensar um pouco mais sobre as funções das criptomoedas e nos fundamentos delas para a gente estar investindo de forma saudável. Para mim, Dogecoin, Shiba e Baby Doge não são investimentos saudáveis, mas isso não impede que a gente ganhe dinheiro com elas também. Isso depende muito da oportunidade. Como a gente estava aqui em cima, eu vim fazer um vídeo alertando vocês, porque eu sinto compaixão também com muitos seguidores meus que não têm a mínima noção. E eu falei assim, não entrem agora, porque ela tá muito esticada e muito hype ao redor dela. Então isso pode prejudicar vocês caso vocês venham entrar. E o que aconteceu realmente? Ela despencou. Ontem e anteontem que ela veio subir um pouquinho. Mas, assim, não sei até quando vai essa subida e eu não recomendo vocês terem que depender da sorte para entrar em criptomoedas dessa maneira. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido pelo menos a noção básica sobre essas criptomoedas e até a próxima.